Gente, que programa delicioso. Obrigada, Senhor. A gente está de volta nesse 1º de abril, o dia da mentira. Você aí que está assistindo a gente, você já pegou alguém na mentira? Já? Pegou? Então manda pra gente, por favor. Olha, pela hashtag Sem Censura ou pelo zap 219-9903-5329. 21 prefixo 99903-5329. E agora eu vou conversar com um dos psicanalistas mais conhecidos do país e também um dos mais respeitados. Ele consegue tornar esse assunto, gente, uma conversa direta, simples, papo reto. Como é que a gente faz aqui, como a gente faz todas as tardes por aqui. É com o doutor Francisco Daut que eu vou falar sobre mitomania, doutor. Boa tarde, querido. Primeiro, vamos começar explicando, doutor, o que é mitomania. Ok, antes de falar de mitomania, eu queria falar do Gonzaguinha. Porque o Gonzaguinha tem naquela música que você estava cantando em castelhano, ele tem uma frase que é o meu lema. A beleza de ser um eterno aprendiz. Meu Deus do céu, isso daí é uma lição de humildade. É, de fato. Que me ajuda a não precisar usar tanta mentira, porque a pose é uma mentira. Então, quando nós temos na cabeça um treco chamado superego, que é uma espécie de juiz, cobrador, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, você tem... Ele cobra tanto da gente que a gente costuma fazer uma imagem externa à altura dele e é meio mentirosa. Mentirosa, é claro. Ela não corresponde à nossa... Então, o Gonzaguinha produz uma liberdade dessa porra desse superego que fica cobrando, dizendo assim, eu não sou mais nada do que um aprendiz. Que maravilha, né? Eu estou aprendendo a viver. A vida inteira, eterna. A viver. E isso alivia tanto a mentira. Agora, tem um negócio... O que é a mitomania, doutor? Mitomania. Vamos lá. Mitomania é uma espécie de vício em que a pessoa, curiosamente, não conta mentira. Ela conta coisas que ela acredita. Porque existe uma coisa muito diferente, que é o seguinte, a mentira, eu dizer uma mentira, eu preciso saber que a informação é falsa e que eu estou a fim de enganar. Sim. Aí eu ter essa estou consciência, contando né? uma mentira. Mas se eu digo, por exemplo, que manga com leite mata, porque eu ouvi minha mãe dizer, é uma inverdade, mas eu não estou mentindo. Você está repetindo uma história. Eu estou repetindo uma história que eu acredito. Então, essa história de, não, a mentira... Bom, então vamos voltar à mitomania. A mitomania é uma espécie de compulsão a ser grandioso. Novamente, aquela coisa da importância. Se a pessoa não tem direito de ser um eterno aprendiz, ela se sente na obrigação de ser fodona, a obrigação de ser grandiosa. Então, ela adora contar coisas que impactam os outros, adora inventar umas coisas. Não, ela diria assim, eu sou amiga íntima do Will Smith, faço isso, eu faço aquilo. Não, sabe, conhece aquele name dropper, o cara que vive citando? Não, eu estive ontem com... Depois eu tropecei com a Cissa Guimarães, sabe? Então, a pessoa que fica... se engrandecendo com um monte de invenções. Essas pessoas, coitadas, elas sofrem, na verdade, de uma insegurança interna. Total, né? Que é o seguinte, medo de ser merda. Então, ela inventa uma grandiosidade que ela não tem. É, lógico. E ela pode ficar, ela gosta... Uma insegurança também, né? E ainda mais hoje em dia, com essa espetacularização das redes sociais, né, as pessoas ficam jogando para arquibancada o que elas não são, né? Totalmente. Exato. Hoje em dia, a mitomania está em altíssima. Nossa. Porque você faz... Como é que eu vou ganhar like na rede social? Eu vou causar impacto. Então, eu vou contar uma história. Eu vou dizer, olha isso. Agora, tem uma porcaria que eu tô com ódio, que são as fotografias feitas por inteligência artificial. Ai, que saco. Não, isso dá um dodói na cabeça de muita criança, como a Letícia falou aqui antes. Exatamente. Eu vejo cada postagem. Este é um baobá florindo depois de 300 anos. Tudo fake. Me dá uma irritação. Os filtros também das pessoas. Mas, doutor Francisco, isso eu entendi que é mitomania. Mas tem gente que mente
querendo, assim, quase como quem respira, querendo meio que engana mesmo. Não é nem mitômano, aí eu esbarrei com... Isso, é outro tipo de doença. É outro tipo de vício. Esse é um tipo de vício que é muito fodão merda, que a pessoa quer fazer do outro um otário, um merda. Então, ele tem prazer em contar uma coisa e o outro fica impactado e ele goza por dentro de estar fazendo o outro de otário. Nesse momento, ele está se pondo acima do outro, eu estou... e ele... Então... Neste momento, ele tem aquela dopamina, aquele prazer, esse Sim, a dopamina. E aí vai atrás. E isso daí, a dopamina é a mãe do vício. E a pessoa, o mentiroso mesmo, ele se acha, ele acha que ele está conseguindo realmente enganar todo mundo. A gente conversou agora, eu e Letícia aqui, que eu fico irritado, que assim, não subestime a minha inteligência, a minha sensibilidade. Dá licença, porque, pô... Mas, sabe? Ao mesmo tempo, em contrapartida... Tem muitos casos amorosos, né? Meu Deus do céu, mas o culto da verdade também, acima de tudo, não, você tem que ser verdadeiro, é uma balela, não é assim. A gente vive nas interações sociais percentuais de verdade e percentuais de mentira. Se a mulher disser para o marido, você acha que eu estou gorda? Vai ele dizer que acha. Vai ele dizer que acha. Vai dar um barulho no chateau desgraçado. Então, o que acontece é que nós temos essa coisa. Eu, como médico, quando eu estava como clínico, eu usei de mentira frequentemente. O cliente estava na cara que ele tinha câncer de pâncreas e que ele ia morrer em 6 meses. E ele me perguntava, no meu caso, tem saída? Eu disse, mas é claro que tem. Nós vamos lutar, vamos atrás. E isso daí dava uma esperança para ele. Eu avisava para a família. O familiar, você falava a verdade, claro. Olha, claro, o negócio claro. é o seguinte, mas estou protegendo ele. Não vai ficar com esse peso na cabeça, essa porcaria vai matar ele rapidinho. Agora, Então, essa coisa da mentira pode ser diagnosticada como doença mesmo? Tem remédio para isso? o critério que divide... O diagnóstico, né? O critério que divide a saúde da doença é a compulsão que causa dano. Então, se através da minha mentira eu estiver causando dano para alguém, eu estou com um vício. Isso serve para qualquer vício. A gente estava falando do carboidrato. Eu tenho uma medida clara que é o seguinte, se eu comer um pão com manteiga de manhã, eu vou ficar com uma compulsão, eu sou viciado em carboidrato. Eu vou ficar com uma compulsão, eu quero comer aquilo tudo. Então, eu tenho abstinência que nem de álcool. Porque eu sei que aquele negócio é sensível. Então, eu sei o limite do que causa dano e do que não causa dano. Eu não poderia ter uma dieta, como você disse, assim, muito diversificada, porque eu ia ficar com fissura de comer mais. Sei. Então, eu tenho o critério claro a partir daqui causa dano, a partir daqui tem doença. O vício, o principal critério para você separar o gosto de beber ao vício de beber é o dano que causa. Se eu pego um carro bêbado e vou saindo, atropelando gente, batendo, eu estou viciado em álcool. Mas qual seria o tratamento para essa pessoa? Terapia? Tem remédio? Tem o quê? Você sabe que é um problema, porque, em primeiro lugar, a pessoa... Sabe quantos psicanalistas são necessários para se trocar uma lâmpada? É um só. Mas é que preciso que a lâmpada queira muito ser trocada. O paciente tem que querer, claro. Isso que eu queria até fazer uma pergunta nesse sentido. Porque, como médico, você deve ouvir e ver e imaginar que aquela paciente está mentindo também sobre o próprio quadro. Não tem isso ao contrário? Mas é não só sobre o próprio quadro, como vários outros. Eu tive um paciente... que era argentino, não que eu... olha minha peça, olha um filme argentino. Olha um filme argentino. Que ele me trapaceava com o preço de sessão. Era do tempo da inflação, que tinha reajuste, todo mês tinha reajuste de correção monetária, né? E ele tinha uma bolsa lá do CNPq e eu tinha outro paciente com bolsa do CNPq. Então, o paciente de cá me dizia, a correção desse mês foi 27%. E o paciente de cá dizia, este mês apenas 15%. Meu Deus! Aí mentira eu falei, horrorosa. Meu Deus do céu. Mas eu já ouvi também, por exemplo, que casos de adolescente que a mãe leva no médico
e que a pessoa diz uma coisa, né? A paciente diz uma coisa e o médico percebe que aquele sintoma que ela está tendo não é daquilo. Então, aí entra a coisa, né? Porque não é só do médico que seja psicanalista, mas do médico que tem que compreender a psique para tentar entender e conseguir tratar aquele paciente que está enredado numa mentira, né? Não é por certo. Que faz muito mal para a saúde da pessoa, né? Mas, novamente, tem que ter essa clareza do critério do dano. Porque várias mentiras são usadas no dia a dia. Sim. Como é que você está, Francisco? Eu estou ótimo. Igual o paciente para mim. Nossa, mas eu fiz tudo certo, eu não consigo emagrecer. Você sabe que não fez. Claro. É a tal da mentirinha do bem, Mas né? esse centro de reabilitação que eu sugeri, de repente, de fazer dos mitômanos anônimos... Querida, assim, mas você só por hoje eu menti precisaria 3 que o vezes. mentiroso reconhecesse que ele tem problema. Não, mas aí ele Isto- conversando com outros mitômanos, talvez isso não fosse um tratamento... Mas ele tem que chegar lá. Ele tem que Tem que querer ir lá, Ele exatamente. tem que chegar lá. Não Acho que isso adianta. daria uma peça de teatro maravilhosa. Isso daria uma peça de teatro maravilhosa. Imagina. Vamos fazer. Vamos fazer. Agora, porque é isso que eu acho que... Vê se eu estou entendendo. Na mitomania, de repente, o mitômano nem percebe mais que está mentindo, né? Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele pode entrar naquela coisa grandiosa, né? Tem o tal do name dropper, né? O name Você falou, é aquela exatamente. história. O cara que fica dizendo, não, eu estive com esse. Um critério básico de muito mentiroso, de afirmação de grandeza, é o tal do narcisismo. A pessoa narcisista, ela vive numa insegurança tremenda Exatamente. de se achar um merda. Então, ela vive numa necessidade tremenda de se afirmar como um fodão. E isso daí, frequentemente, está carregado de mentira. Manda. Faz. Tipo aquele filme do personagem do DiCaprio, que é real, do Prenda-me se for capaz. Que o cara ia mentindo que ele assumiu uma personalidade de uma outra pessoa, acho que talvez... E aí ele assinava os cheques, e ele ia mentindo, ele passava pelo coisa da aviação como se ele fosse o cara, né, numa fase... Sim, aquilo dali é um caso extremado de uma coisa que já está beirando uma maluquice, que se chama transtorno borderline, quando existe uma quantidade de vício tão impressionante que você diz assim, primeiro, ele é exuberante pra caramba, ele é exagerado em tudo. Mas ele é encantador também, ele é sedutor, pra caramba, É. e é mentiroso pra caramba. Ele é narcisista, manipulador, né? É tudo ali muito nem é o caso de falso selfie, porque o falso selfie é um cara que ele é uma espécie de síndrome de Zelig. Lembra aquele filme? Lembro, a do Woody Allen. Maravilhoso. Ele tinha medo de desagradar, então ele assumia uma personalidade parecida e agradável para outra pessoa, sem diferenças, para ele ser aceito. Isso daí é uma carência desgraçada, então a pessoa faz isso. Mas esse caso, eu não gosto de pegar esses casos muito extremos, exuberantes, porque eles são Teve aquele cara que falou que era filho do dono da Gol aqui no Brasil, não teve? Lembra daquele cara que falou que era o filho do dono da Gol? virou até a mesma filme. história, parecida, exatamente. Então, existe demais isso, mas não é demais ao ponto de ser estatisticamente semelhante. Sim, claro. Eu gosto de coisa que pareça com a gente. Eu gosto de olhar as mentiras na minha vida. Mas é muito doido que, de vez em quando, você fala, a pessoa está conversando com você. Eu até falei anteriormente aqui em casos amorosos, assim, a pessoa, um caso de uma traição, a pessoa diz na sua cara assim, mas eu não fiz nada. Uma vez eu tive que citar, assim, você fez isso, isso é mais isso daqui que você fez. Um inventário, né? Ai, que raiva, cara. Mas a pessoa, ele diz assim, não foi assim. Isso não tem a menor relevância. E de fato, para ele não tinha a menor relevância. Não tem a menor... Porque também tem uma coisa de diferença de critérios. Ah, sim. Por exemplo, eu cheguei, uma vez já apareceu no consultório, uma cliente que tinha ciúmes da masturbação do marido. Nossa Senhora, olha aqui, não. Você não entende nada de homem. Não. A vida sexual ser humano, de um não, de homem ser é a humano. punheta, minha filha. Só depois Ai, é que... doutor Francisco. Liberou ela em 5 minutos, né? Chega, minha filha, eu vou atender alguém que tá com café, dá licença. Fica tranquilo, vamos aprender o que é homem. Homem desde criança. E depois a masturbação para o homem é essencial para a existência da humanidade. Você vai dizer como? Porque o homem precisa, para fecundar, o homem precisa de orgasmo.
E a mulher não precisa de orgasmo. Sim, sim. Então, o homem precisa aprender orgasmo. Ele aprende orgasmo com masturbação. Então, ela não tinha entendido nada de nada. Mas a Siririca também, com a pandemia, trouxe a gente... Nossa. Mas agora... Querida amiga. O século XXI é da descoberta do orgasmo feminino. É, isso lógico. É uma coisa. E aí tem um espetáculo. Aí, é um espetáculo. A gente volta já, doutor, depois dessa. Tem um calor no estúdio. Olha aqui, gente, por hoje, assim, mentirinha, gente, não acabou o programa ainda não. A gente vai pro intervalo, já dizendo, por hoje é só, olha só, é tanta coisa aqui. Gente, é mentira, nada disso, olha só. A gente vai pro intervalo, na volta tem mais Sem Censura pra você.